Sabe aquela promessa super famosa da Bíblia? Uma que com certeza muita gente conhece de cor? Pois é, hoje a gente vai olhar para ela com uma lupa. E se a interpretação mais comum, na verdade, tiver deixado escapar o ponto principal? Seguindo a análise do pastor Ailton Santana, a gente vai descobrir que o significado original pode ser bem surpreendente. Tá aí. São palavras que ecoam há séculos, né? Trazendo muita esperança. Pedi, buscai, batei. Soa como uma garantia divina, certo? É uma das passagens mais citadas, sem dúvida. Mas vamos parar um segundinho e pensar. Uma garantia de quê, exatamente? Olha, na nossa cultura, a resposta parece meio óbvia, né? A gente é bombardeado o tempo todo com a ideia de querer mais, de buscar sucesso, prosperidade, bens materiais. E é quase impossível que essa mentalidade toda não acabe influenciando o jeito que a gente lê um texto como esse. É por isso que essa leitura é tão popular, não é mesmo? A passagem vira quase um cheque em branco espiritual. Uma permissão para pedir sucesso, um carro novo, uma casa, a lista é infinita. É uma interpretação que, vamos combinar, se encaixa como uma luva nos valores do nosso tempo. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa era a intenção original? Para responder isso, a gente precisa voltar para o texto original, lá no Evangelho de Mateus. E é quando a gente olha com mais atenção que um detalhe crucial, um que muitas vezes passa batido, começa a pular na nossa frente. O ponto-chave é este. Mateus, quando escreveu essas palavras, não especificou o que a gente deve pedir. Ele fala pedir, buscai, batei, mas o objeto do desejo fica em aberto. Essa ambiguidade acaba criando um vácuo. E a nossa cultura? Bem, ela não perdeu tempo para preencher esse espaço com os seus próprios desejos. E isso nos leva a uma pergunta clássica de interpretação. Se o texto não é claro, como é que a gente descobre a intenção por trás dele? Felizmente, não estamos de mãos atadas. Existe uma forma bem conhecida de resolver esse tipo de quebra-cabeça. A solução, segundo essa análise, é um princípio fundamental. Nunca lê um versículo isoladamente. A chave está em comparar a versão de Mateus com um texto paralelo, um que descreve o mesmo evento, só que em outro evangelho. E olha, é essa comparação que vai mudar tudo. E essa outra fonte é o Evangelho de Lucas. Ele conta a mesma história, faz a mesma promessa, mas ele adiciona um detalhe que faz toda a diferença. Um pequeno contexto que Mateus não coloca e que funciona como a chave para destravar o verdadeiro significado disso tudo. Então, vamos lá. Vamos colocar os dois textos lado a lado. É nessa comparação direta que a mágica acontece. A diferença parece sutil no começo, mas ela muda completamente a nossa compreensão da promessa. Reparem só na abordagem. Mateus é direto, aberto. Já Lucas, logo depois de fazer a mesma promessa, faz algo diferente. Ele conta uma pequena história, uma analogia para ilustrar exatamente o tipo de coisa que se deve pedir e esperar. A analogia é simples, mas muito poderosa. Lucas argumenta que nenhum pai amoroso daria uma pedra para um filho que pede pão, ou uma cobra para quem pede um peixe. A lógica é clara. Se pais humanos, que são imperfeitos, sabem dar coisas boas, imagina só o Pai Celestial. Ele também dá bons presentes. Mas a grande questão é, que presente é esse? E aqui está o clímax, a peça que faltava no quebra-cabeça. Lucas conclui a analogia dizendo com todas as letras qual é o bom presente. Não é uma casa, não é um carro, não é sucesso. O dom supremo prometido nesse contexto específico é o Espírito Santo. Com essa frase, Lucas tira toda a ambiguidade que Mateus tinha deixado. Com essa clareza toda vinda de Lucas, a promessa ganha uma dimensão completamente nova. O foco sai do material e vai direto para o espiritual. E isso nos convida a reavaliar não só essa passagem, mas talvez muitas outras que a gente achava que conhecia tão bem. E é importante deixar um ponto bem claro, como faz o pastor Ailton Santana. Essa análise não diz que é errado pedir por necessidades materiais. A questão é entender o que este texto específico está prometendo. E nesse caso, a promessa de pedir, buscar e bater está diretamente ligada à busca pelo Espírito Santo. Então, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, a promessa específica que a gente viu hoje é sobre um dom espiritual, não material. Segundo, isso mostra como o contexto é vital. Ler um trecho isolado pode nos levar a conclusões totalmente diferentes. E terceiro, a gente precisa reconhecer como a nossa cultura, tão focada no material, pode acabar nos cegando para os significados mais profundos desses textos antigos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se uma passagem tão conhecida como essa escondia um significado tão específico, quantas outras verdades podem estar esperando para serem descobertas naqueles textos que a gente acha que conhece de cor?
A chave, pelo visto, é sempre buscar o contexto.